A liderança consciente é um dos 4 pilares de um movimento global chamado capitalismo consciente. Então, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo e a gente vai olhar um pouquinho para os outros pilares antes de chegar na liderança consciente. Então, esse movimento ele surgiu através do professor Harsh Sisodia e do executivo John Mackey, fundador do Whole Foods. Então, esse encontro, né, de um pesquisador, de alguém que estava querendo entender o que fazia as empresas serem bem-sucedidas, no caso, nos Estados Unidos, empresas que investiam pouco, relativamente pouco em publicidade e propaganda, mas estavam tendo excelentes resultados comparado com outras que às vezes tinham um grande investimento em mídia, em publicidade e propaganda e não tinham tanto retorno. E esse executivo, que era o John Mackey, que era uma das empresas pesquisadas, que estava tendo esses resultados. Então, nesse olhar de entender o que está acontecendo, né? O que essas empresas têm em comum, que está gerando um valor consistente para que elas possam estar indo bem ano após ano. As pesquisas mostraram que esses 4 pilares são essenciais para as empresas do presente e do futuro. O primeiro deles é o propósito, ou seja, uma consciência de que a empresa não serve, não existe apenas para dar lucro. Muito pelo contrário, que o lucro é uma consequência natural de um serviço que está atendendo uma necessidade real das pessoas ou das outras empresas, no caso, né? Então, quando a gente olha para uma dor da sociedade e vai sanar essa dor com um produto ou um serviço de qualidade, a resposta acaba sendo clientes fidelizados, enfim, clientes que se mantêm com a empresa no longo prazo. Então, esse propósito maior significa qual a minha missão enquanto empresa, o que eu agrego de valor, qual a minha contribuição real para o mundo. E aí sim o lucro entra como uma consequência desse cumprimento do propósito maior em ação no dia a dia da empresa. O segundo pilar é a orientação para stakeholders. O que significa isso? Olhar para todas as partes que têm a ver com o negócio, não apenas para o acionista, e sim para o cliente, para o colaborador, para parceiros, para o fornecedor, para a comunidade ou empresa, onde a empresa está inserida. Então, entender que todos os stakeholders, todas as partes interessadas são importantes e elas precisam estar ganhando com o negócio. Se o negócio não está gerando valor para todas as partes, ele não é um negócio de fato bem-sucedido. O sucesso tem a ver com o ganha-ganha, ou seja, todos aqueles que estão ligados à nossa rede estão tendo benefícios. E aí a gente vai para o próximo pilar, que é a cultura. A cultura consciente, ela é uma expressão coletiva da liderança consciente. Então, ela é um compartilhar de valores, ou seja, todas as pessoas que fazem parte da empresa compartilham valores comuns, valores conectados com um propósito maior, né? Então, a gente traz aqui valores assim que tem que estar valendo no dia a dia da empresa mesmo, não valores de parede, e sim valores que norteiam tomar decisão prática a cada instante. Inclusive, por exemplo, se as diferentes áreas tiverem tensões, né, uma puxa para um lado e outra para o outro, o que vai estar no centro que vai pautar a decisão de, não, nesse momento faz mais sentido a gente priorizar isso, ou vamos por esse caminho, ou como eu lido com uma dificuldade que surgiu. Então, esses valores compartilhados, a cultura viva, o jeito de ser da empresa, ela diz muito sobre como ela vai se mover no mundo, né? E aí a gente entra na liderança consciente em si. A liderança consciente, ela tem uma dimensão muito profunda porque ela passa por uma questão de cada líder reconhecer a si mesmo como um ser integral, ou seja, se perceber como uma pessoa. Eu não sou só um executivo no papel de CEO, eu não sou só a pessoa responsável pela parte financeira, eu sou sempre, antes de tudo, uma pessoa integral, um ser humano. E aí nesse olhar eu busco descobrir a mim mesmo cada vez mais, e quanto mais eu faço esse processo de autoconhecimento, de cura interior. Então o Raj Sisodia, inclusive, acabou de lançar um novo livro que ele fala sobre a sua própria jornada de cura interior. E a dimensão quando uma pessoa cura a si mesma, ela também está ajudando a curar o mundo. Então, quando eu olho para as minhas feridas, para aquilo que eu trago às vezes da infância, para o meu caminhar, né, aquilo que as crenças e valores que eu fui lidando ao longo da minha jornada, e eu reconheço isso, eu coloco as coisas no lugar, né, eu organizo as minhas emoções, as minhas ideias, e eu vou a fundo, inclusive em traumas, eu consigo estar na minha melhor essência, e assim eu consigo liderar a partir de um lugar de amor, um lugar de verdade, um lugar que olha para as pessoas
também com essa mesma dimensão, percebendo o outro como um ser humano valioso, um ser precioso, que não está ali apenas para, como se fosse uma máquina cumprir uma função, né, como de uma maneira mecanicista, e sim uma pessoa inteira que traz sua percepção de mundo, também os seus aprendizados, suas experiências, além da dimensão técnica, traz tudo, todo o seu ser para contribuir naquela empresa, naquele lugar, naquele espaço. E aí a gente tem alguns livros muito bacanas que vão entrando nessa dimensão, né? Um deles que eu acho muito legal é Todos São Importantes, do Bob Shepton, que é um executivo, que é um grupo, na verdade, né? Que foi comprando várias empresas que estavam, digamos, à beira da falência, e ele foi conseguindo transformar e elevar os resultados da empresa a ponto de fato, chegar num nível excelente a partir do cuidado com as pessoas. Ele foi percebendo quantas pessoas em outros momentos da vida, que não era o trabalho, conseguiam se divertir fazendo, enfim, encontros sociais, etc. E ele pensou, por que o trabalho não pode ser assim também? Um espaço divertido onde as pessoas estão espontâneas, sendo elas mesmas, soltas, tendo trocas genuínas. E ele começou a criar condições no ambiente de trabalho favorável a isso, para as pessoas poderem estar inteiras, espontâneas e livres, e assim trazer uma contribuição real. Ele traz também nesse livro uma história muito bonita, que foi quando ele teve um insight em relação a por que todos são importantes. Ele estava no casamento da filha de um amigo, e ele estava assim, ele também muito espiritualizado, então ele estava vivendo muita dimensão da fé cristã. Então quando ele estava nesse casamento, nessa comunhão mais profunda com o seu lado espiritual, e ele viu esse movimento do pai levando a filha, né, para o altar para entregar para o futuro esposo. E nessa entrega, né, de tipo, aqui meu bem mais precioso, pensa, quem tem filho sabe o quão precioso é, entregando para uma outra pessoa. E aquilo deu um insight para ele, nossa, como deve ser esse movimento, né, de entrega. E ele percebeu que nas empresas dele, cada um dos colaboradores também é o filho ou a filha preciosa de alguém. Então ele conseguiu olhar para essas pessoas numa dimensão muito diferente, uma dimensão que é uma dimensão sagrada, né? Cada um é um filho especial, querido e amado. E aí ele trouxe essa percepção, nossa, então quanto líder, olha a importância do meu poder de impacto na vida dessa pessoa. Eu posso expandir essa pessoa, fazer com que ela tenha confiança em si mesma e dar o seu melhor, ou eu também posso destruir essa pessoa, dependendo da fala, né, da abordagem que eu trago. Então ele começa a cultivar em todos os seus líderes, em todas as pessoas da empresa, esse olhar da consciência sobre o impacto que um líder é capaz de ter na vida das pessoas, não é só no trabalho, mas na vida daquele ser humano. Tem um outro livro também que eu acho muito bacana, que deve estar por aqui também, esse aqui, que é o Liderança e Consciência, do Frederico Renzo Gaia. Ele traz uma visão dos níveis, ou seja, o líder, ele tem primeiro um impacto em si mesmo, aqui os círculos, né? Então, primeiro o impacto quem? A si mesmo. Quando eu consigo olhar para mim, me autodescobrir, me autoconhecer, me curar internamente, aí eu vou ter uma dimensão de cura nas pessoas à minha volta. Então, passa para a dimensão do time, da sua equipe. E aí, essa dimensão, imagina que várias pessoas do time também têm esse processo de liderança consciente, que eu lidero primeiro quem? A mim mesmo, né? Sou líder de mim mesmo, na visão então do líder de si. Começa dessa dimensão de explorar a sua interioridade, curar-se e trazer à tona o seu melhor. Eles vão gerar também impacto na empresa como um todo, nas outras áreas. E aí a empresa cheia de pessoas curadas, né, pessoas que estão com seu nível mental, emocional equilibrado, elas vão exercer naturalmente uma influência positiva ao seu redor, na comunidade onde elas fazem parte, ou no mercado onde elas estão inseridas. Então esses círculos vão ampliando, né, da pessoa para o time, para o contexto, o ambiente, e assim a gente vai gerando, a partir de uma liderança, uma transformação no mundo. Essa é a proposta do capitalismo consciente, olhar cada pessoa como um ser capaz de mobilizar a partir do seu centro uma expansão de consciência e elevando esse nível de consciência na abordagem de que as pessoas, quando elas estão no seu melhor, elas também naturalmente estão acessando a sua essência humana mais profunda, que é a essência de amor. Então assim ela vai querer naturalmente gerar um impacto positivo no outro. E a gente vai criando como se fosse uma corrente mesmo, né, de valor maior, de ganha-ganha, desejar que o consumidor esteja feliz e realizado, que ele de fato tenha suas necessidades sanadas, e aquele consumidor vai
transferir essa imagem para um outro e gerar também essa percepção de que se eu estou numa comunidade, eu faço parte dela. Então, se a comunidade, por exemplo, está tendo problemas de violência, isso vai me impactar diretamente, porque estamos todos interconectados, interligados. Então, essa percepção de que eu fazer o bem para o outro, ou seja, eu gerar condições para que as crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social da minha comunidade possam ter uma melhor condição de vida, ter esperança, ter um futuro, poder estudar, poder aprender e assim ter uma condição econômica melhor também, vai gerar uma segurança muito maior para todos nós, no mesmo ambiente, na mesma cidade, né, no mesmo país. Então essa percepção de que aquilo que eu entrego no mundo volta para mim de alguma maneira. Então aí a gente conecta os pontos, né? O propósito maior, a visão de ganha-ganha entre todos os stakeholders, a cultura, ou seja, todos nós aqui olhando para o mesmo lugar e contribuindo a partir dos mesmos valores, e essa liderança consciente que, ao meu ver, ela é a semente, o cerne de tudo isso, né? Porque até para a gente ter um propósito maior, a gente precisa primeiro ter consciência de si, ter consciência e autoconhecimento, e aí sim eu consigo perceber o meu propósito maior e colocar, então, toda a minha experiência, o meu aprendizado, o meu conhecimento, as minhas técnicas a serviço desse propósito. Então aí fica esse convite para você refletir, né? O quanto você está vivendo essa dimensão da liderança consciente, o quanto você está olhando para si mesmo como um ser inacabado, um ser que está em processo de evolução e de lapidação. Então quando a gente olha com esse olhar e a gente se percebe como um aprendiz, a gente consegue assumir uma postura diante da vida de estar sempre buscando ser melhor. E quando a gente percebe cometer um erro, por exemplo, na própria liderança, né, um erro com a equipe, ou enfim, uma tomada de decisão errada, a gente não tem aquele risco de cair na culpa ou na vergonha. E sim, a gente olha, nossa, aqui eu errei. Então, o que eu aprendo em relação a isso? O que eu aprendo sobre mim mesmo, talvez? O que eu aprendo sobre o meu contexto, sobre essas pessoas? E eu consigo, através desse aprendizado, ir crescendo, e me desenvolvendo e evoluindo. E aí também eu tenho esse mesmo olhar generoso para com as outras pessoas. Então, se um colaborador que, né, no dia a dia é sempre bom, positivo, ele acaba cometendo um erro, eu vou ter esse olhar naturalmente generoso de ajudá-lo a reparar esse erro, de ajudá-lo a aprender e fazer melhor a partir de então. Então a gente cria uma cultura de elevação, uma cultura a partir do qual a gente se percebe em movimento crescente. Então, quanto você tem olhado para a sua equipe e mostrado para cada um o seu valor, para que as pessoas possam, de fato, estar imbuídas da sua importância. E importância não só por um resultado entregue, mas o valor que vem antes. É o valor pela existência, né? Pela pessoa, de fato, existir, ela já traz em si um valor que é inerente à vida humana, né? Então, quando a gente tem essa confluência dos 4 valores pilares do capitalismo consciente, a gente consegue ter uma empresa consciente, que pode fazer parte de um movimento consciente, que pode transformar o mundo num mundo mais consciente, onde todos nós podemos criar uma realidade mais rica, mais generosa, mais igualitária, né? E entra também, claro, a questão de chegar ao ponto de ter uma distribuição do dinheiro mesmo, monetária, mais justa, né? E a gente poder ter essa criação coletiva de riqueza, a riqueza real, a riqueza genuína, que acaba impactando a vida de todas as pessoas. Mas tudo isso, né? Ó, a gente olhou para o mundo inteiro a partir do olhar para si mesmo. Toda mudança começa em mim. E essa dimensão de se perceber como um motor de mudança e ao mesmo tempo se acolher como um ser em formação em movimento é fundamental, para que a gente não desanime em situações difíceis, e sim a gente possa se reanimar a partir do nosso centro essencial, que é uma dimensão sagrada, uma dimensão divina. E aí com esse olhar a gente percebe que a gente está completamente conectado com todas as pessoas que estão também aqui nessa dimensão física da Terra. Então, um convite que você possa refletir sobre a sua experiência enquanto líder consciente, buscar inclusive esses livros do Raj Sisodia, do Bob Chapman e esse também o da liderança e consciência, para que a sua reflexão possa gerar frutos e você possa compartilhar. Algumas empresas que eu trabalho, a gente faz essa dimensão de emprestar os livros.
Então, um líder lê, empresta para outro, empresta para pessoas na equipe que têm vontade, né? Sempre a livre escolha, tem o desejo. E também, às vezes, ter roda de conversa. Então, às vezes, escolher um livro e ter uma roda de conversa. Como isso me toca? O que chama atenção para ti? E a gente ter essas contribuições baseadas em algo que vai gerar expansão para todos os envolvidos. Então, esse convite é que você possa, no seu dia a dia, criar um espaço. E esse espaço inclui tempo, criar um tempo na agenda onde você possa olhar para essas questões, olhar para si mesmo e estimular as pessoas da sua equipe a fazer esse mesmo movimento consciente, profundo e ao mesmo tempo expansivo.